Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma tag literária. Vou responder uma tag literária que eu vi no perfil da Paloma Lima, que é uma booktuber que eu acompanho já faz algum tempo. Gosto muito do conteúdo dela e a tag é transtornos literários. Na verdade, quem fundou, né, essa tag foi uma psicóloga, a Laura. Então, quando eu vi, me identifiquei muito. Eu sou psicóloga também, então na hora que eu vi a Paloma respondendo, já pensei em alguns livros que eu responderia, né? Por isso eu resolvi trazer aqui as minhas respostas. Então, bora lá! Estou com a minha colinha aqui, então o primeiro é Ansiedade, um livro que te deixou tão ansioso que você leu sem parar até terminar. Gente, foi muito legal responder essa tag porque eu acabei retomando alguns livros que eu li já faz algum bom tempo, sendo um deles o Harry Potter e a Ordem da Fênix. Esse aqui é um livro que eu li enquanto eu era adolescente, barra início da adolescência ali. Amei, sou apaixonada por Harry Potter, sei que hoje tem várias polêmicas envolvendo a Rowling, mas foi um livro aí que participou da minha formação como leitora, minha formação como pessoa. E o que a gente tem nesse livro aqui, né, que pra mim o que causou toda essa ansiedade? Eu lembro de ter ganhado os 4 primeiros livros do Harry Potter, tudo junto, num box só. Eles já tinham sido lançados, e depois de algum bom tempo que saiu Harry Potter e a Ordem da Fênix. Então, quando eu peguei esse livro, assim, eu lembro de ter devorado ele. Eu lia indo pra escola, no caminho, bem com o livro na frente, assim, da cara, caminhando, indo pra escola. Eu lia durante o intervalo. Foi um livro aí que realmente foi um dos primeiros que eu esperei a lançar e por isso meu nível de ansiedade, assim, foi altíssimo. Eu não vi a hora de terminar o livro, de saber o que tinha acontecido. E vou considerar que não é spoiler. Esse é o livro que o Sirius Black morreu. Então, na minha família tem uma cena muito icônica que as pessoas sempre comentam, que é quando eu chego nessa parte que eu começo a entrar numa crise de choro, de desespero. Todo mundo corre pro quarto para saber o que tinha acontecido. E eu começo a tentar explicar, chorando, que o Sirius Black tinha morrido. Então, para mim, foi um livro que gerou muita ansiedade e foi muito gostoso de ler também. A próxima é Síndrome de Estocolmo, um livro que te fez sofrer muito, mas pelo qual você se apaixonou. Quando eu olhei aqui essa tag, eu lembrei do Forrest Gump. Eu não tenho mais a minha edição, infelizmente, mas é um livro que eu gostei muito de ler, tanto o livro quanto o filme. E a gente acompanha, né, o Forrest Gump, que é esse cara que ele é considerado um idiota, mas ele tem um QI baixo e acontece de tudo na vida dele. Eu sinto também que parece que a história dos Estados Unidos é contada através dele. Ele vira ali, né, meio que um astro no futebol americano, ele vai pra guerra. Um amigo dele morre nos braços dele, ele faz ótimos amigos, ele recebe uma medalha, conhece o presidente, participa do Woodstock, se apaixona, e é um livro que pra mim, assim, ele me fez sorrir muito, mas sofrer muito também, porque a gente vê a inocência dele vendo as coisas, vivenciando as coisas, e você vê como que aquilo é profundo, é pesado, mas como ele tem uma forma totalmente diferente de olhar a vida, de encarar os acontecimentos no qual ele se submete. E ele é um contador de histórias, né? Então, pra quem assistiu o filme, né, ele conta a história sentado num banco, conversando com uma pessoa, a história da vida dele, e que realmente parece uma coisa inventada, né? Eu adoro esse livro, eu acho ele de muito bom gosto, muito bem escrito, ele é muito lúdico, então é um ótimo livro para sair da ressaca literária. Eu quero comprar a edição nova que tem dele, eu vou colocar aqui do lado, porque é um livro que eu com certeza vou querer reler ele em outras épocas da minha vida também. O próximo é Estresse Pós-Traumático, um livro que te deixou tão traumatizado que você acabou ficando um tempo com ressaca literária. Quando eu olhei esse daqui, eu fiquei pensando qual livro que me marcou mais, né? E eu lembrei daí do Caçador de Pipas, eu também não tenho mais a edição. Ele é um livro extremamente pesado, muito denso. Tem cenas desse livro que até hoje me acompanham e parece que eu li ontem, são cenas muito vívidas para mim.
Ele conta a história, então, de dois amigos, né? Um é o Amir, que é o amigo mais rico, e o Hassan, que é o amigo mais pobre, né? Ele tem uma situação de violência sexual infantil, então tem um alerta de gatilho bem significativo, tá? Nesse livro. Apesar disso ser extremamente pesado e denso, né? E traumatizante até mesmo de você ler, mas o que mais me marcou foi uma cena posterior, quando o Amir volta, né, pra cidade, onde ele e o Hassan eram amigos durante a infância, e ele tá numa casa de um casal, eu não lembro exatamente de quem eram essas pessoas, mas eu me lembro dele servir um prato de comida para ele, e ele assim, vê que as crianças estão encarando ele, né, e ele acha que é por conta do relógio dele. Aí ele vai, tira o relógio, entrega para as crianças, depois vão dormir. E à noite ele escuta, né, esses pais, essas crianças preocupados, pensando o que eles iam fazer, porque o último prato de comida que eles tinham dado para ele, que estava passando por ali, e não sabiam como iam alimentar os filhos no dia seguinte. Então os filhos, na verdade, não estavam olhando o relógio dele, e sim o prato de comida, porque eles estavam com fome. Isso para mim, assim, eu acho que mostra muito a diferença de realidades, né? E o quanto que é difícil também uma pessoa que não vive aquele contexto entender o que está acontecendo. Então, para ele, enquanto é muito simples pensar que é o relógio, que é uma coisa mais chiquezinha, mais tecnológica. Não, as crianças estavam com fome, né? E como é difícil para ele, que não tem essa vivência, que não tem esse repertório, perceber isso numa outra família que está sofrendo com esse tipo de situação. É uma história que acontece no Afeganistão, então uma história de dois amigos que têm um evento traumático e como a vida deles então acaba se distanciando, né? Como tudo isso acaba tomando outros rumos. É um livro bem pesado, não é um livro que eu quero ler de novo, mas se é pra gente pensar num livro assim que marcou, que realmente deixou de ressaca literária e que volta e meia as cenas elas voltam pra mim, seria O Caçador de Pipas. O próximo transtorno é somatização, um livro que te envolveu tanto que você sentiu na pele as situações vivenciadas pelos personagens. Eu vou ter que falar então da tetralogia da Helena Ferrante, né? Eu trouxe aqui o primeiro livro, A História da Menina Perdida. Aqui a gente vai acompanhar então ao longo da vida, né? A Lila e a Lenu, que são amigas de um bairro pobre na Itália, em Nápoles, e como a vida delas vão se desdobrando com base nisso. É um livro que mexeu muito comigo, ele fala muito do feminino, de como que são as relações e como que uma mulher pode ser na sociedade, quais são as oportunidades que ela tem. Pensando numa sociedade napolitana, uma sociedade extremamente machista, e ok, né, esse é um plano de fundo, e a amizade das meninas, né, da Lenu e da Lina. Eu pensei muito em como a Lila evoca os sentimentos na Lenu, de como que elas são às vezes opostos uma da outra, e como elas precisam também desse espelho, né, desse duplo para viverem, para conseguirem conquistar, porque de certa forma uma está vivendo em relação à outra. Aqui a gente vê, né, a relação de amizade, a gente pode pensar naquela cumplicidade, naquela parceria incondicional. Não é isso que a gente vê. Então eu acho que isso é muito legal porque mostra de como as relações de fato são mais complexas do que aquilo que a gente pode esperar à primeira vista. Então, como tem também uma certa competição, como tem uma certa inveja, mas de como também uma encontra o entendimento dos seus sentimentos, do porquê que faz as coisas que faz na outra. Porque elas se compreendem, elas são parte, né, de uma mesma história, de uma mesma origem, de uma mesma vivência num bairro, das relações. Então, eu achei extremamente bonito, impactante. Me identifiquei em diversos momentos, tanto com a Lila quanto com a Lenu, tanto nos aspectos bons quanto negativos. Então, eu acho que é uma história que ela faz com que você se identifique com essas personagens e que você se incomode com essa identificação, porque não é só uma identificação positiva. Então, para mim, é a minha série aí de livros de somatização. Eu espero ler ele em outros momentos. Estou relendo agora a obra da Helena Ferrante.
e pra mim aqui é uma obra-prima realmente. E seguimos então para Transtorno Bipolar, um livro que te fez chorar muito e também morrer de rir. Eu trouxe aqui o Harry Potter, outro livro do Harry Potter. Eu acho que eu podia colocar um livro em cada um desses transtornos, tá? Mas eu trouxe aqui então O Prisioneiro de Azkaban. Pra mim, esse é um dos livros aí. Esse eu acho que é o meu segundo preferido de toda a série. O primeiro seria A Ordem da Fênix. Mas nesse livro é o livro também que surge o padrinho do Harry, que é o Sirius Black, que eu já contei pra você que ele morreu, né? Mas tudo bem. Então, pra mim é um livro ali que ele mexe muito com esse humor. Então, a gente tem a Hermione, que dá uma esbofetada no Malfoy. Eu acho que ela faz a voz ali de todo mundo que tá lendo o livro. Que é uma personagem super forte, que eu gosto muito, obviamente. A gente tem todo o aspecto do vira-tempo, de como ela utiliza isso, e como que vai e volta, e como eles têm que estar se escondendo ali, né, de seus próprios eus. Tem a diversão ali de quando eles conhecem o Bicurso, que é o hipogrifo, que também, né, acaba atacando o Malfoy depois. E tem a parte triste, que é também esse encontro com o Sirius Black, que ele achava que era uma pessoa, no fim era outro. Tem muito um aspecto nesse livro, né, de mau presságio, de mau agouro. Então ele tem uma nuance muito densa, muito sombria, que tá permeando o livro. Mas eu super amo, e daí pra mim esse é o que vai estar representando hoje esse transtorno bipolar. E aí a gente avança para Peter Pan, um livro que fez você querer voltar para a infância e ficar um tempo lá. Eu vou colocar aqui A Bela e a Fera, foi o primeiro livro que eu li quando eu era criança, então por isso só ele já tem uma marca aí muito significativa para mim. E eu não tenho mais edição, vou tentar procurar e colocar aqui uma parecida, uma similar. Eu lembro que era uma edição que era da Disney, então tinha algumas cenas do desenho. E pra mim é super bonito, eu gosto muito. Eu não fui criada com conhecimento, sendo muito exposta às princesas da Disney. Mas daí quando a gente fala da Bela, que ama ler, que vive dentro das livrarias, das bibliotecas, né, na verdade, para mim isso tem um impacto bem significativo. Acho que isso também contribuiu para minha formação como leitora, e é um livro aí muito bonito. Espero voltar a ler ele em outro momento, e representa também a minha infância. Avançamos então para Depressão, um livro tão triste que você demorou para se recuperar. Eu já falei desse livro aqui no nosso último vídeo, dos livros lidos nesse primeiro semestre de 2023, e é o Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion. Esse livro aqui foi muito pesado para mim. Eu acho que além de eu ter demorado para me recuperar, eu demorei para ler também, então, porque ela conta do falecimento do marido dela, né, na mesa de jantar, enquanto elas estavam cozinhando e ele estava vendo algumas coisas. E ela conta, então, ao longo de todo o livro, o processo de luto, de enfrentamento, né, desse processo que ela vivenciou. Eu tenho algumas ressalvas nesse livro que eu comento no outro vídeo, mas pra mim foi um livro bem depressivo, bem dolorido. Pensei muito, né, na possível perca aí do meu marido, então eu não gostei muito desse sentimento. Mas é um livro muito real, eu acho que é por isso que ele incomoda, porque ele fala de um luto real, de um sentimento real, de algo que ninguém espera e ninguém se prepara, na verdade, para vivenciar também. Bom, avançamos então para Sociopatia, um livro que te fez ficar revoltado com a humanidade. Quando eu li esse tema, né, eu fiquei pensando muito na menina que roubava livros. Ele é uma história, né, que é contado pela ótica da morte, e conta a história de uma menina durante a Segunda Guerra, se não me engano, na Alemanha. Então a gente tem esse aspecto do nazismo muito forte, a gente tem esse aspecto da caça, né, aos judeus,
E ela é adotada, né? Então a gente fala da personagem Liesel, que é adotada, né, por um casal, porque eles ganham dinheiro, né, por adoção dela. O governo acaba pagando para incentivar esse cuidado. E eles, em determinado momento, vão servir aí de esconderijo para um judeu que eles escondem aí embaixo, né, da casa, no porão. Então conta um pouco da história dela com esse judeu, com essa pessoa, né, esse personagem que tem um papel bem importante na introdução dela também ao mundo literário. Acho que dá para perceber que alguns dos livros que eu trouxe aqui falam muito dessa experiência de literatura, que é algo que me atrai bastante. Mas além disso, a gente tem um recorte de pobreza muito significativo. A gente tem um recorte, tem algumas cenas assim que mostram judeus caminhando, né, fazendo uma marcha em direção aos campos nazistas. E a gente vê isso do ponto de vista de uma criança, de uma menina que está olhando aquilo e é difícil compreender esse medo iminente, tanto de que essa pessoa que eles estão protegendo seja ali, né, a descoberta, quanto que a própria bairro que eles estão ali, que seja bombardeado. Então, assim, é um medo de tudo. É o medo das vizinhanças, é o medo do desconhecido, é o medo do bombardeio, é o medo da pobreza, é o medo das amizades. E ela acaba encontrando aí um pouco, né, de alento nos livros que ela passa a roubar e que acabam marcando também momentos da vida dela. Então, é um livro que realmente me fez ficar indignada com a comunidade, todo esse tempo do nazismo, dos campos de concentrações, dessa perseguição aos judeus. É um tema que toda vez que eu entro em contato, que eu leio, eu fico pensando como que isso foi possível acontecer. É algo que me deixa realmente muito impactada. E quando daí eu penso nessa tag específica, eu penso nesse livro. Daí a gente avança então para Transtorno Narcisista, um livro com o qual você se identificou tanto que você pensou que foi escrito para você. Vou trazer um livro de não ficção aqui, tá? É o Não Aguento Mais Aguentar Mais, da Anne Patterson. Esse aqui é um livro que explica um pouco, né, tenta explicar de como os milênios se tornaram a geração do burnout. Eu tive um burnout, então quando eu li esse livro aqui, eu tava muito naquele sentimento de tentar encontrar um lugar que mostrasse ou que tentasse validar o que eu tava sentindo. Então eu encontrei esse livro, é um livro sensacional, muito bem escrito. A Anne Patterson, ela traz aqui então um estudo, né? Ela é uma jornalista, ela traz aí vários pontos do porquê que a gente, os millennials, né, e eu daí dentro dessa classe, somos a geração que mais é impactada pelo burnout. Então ela conta muito de como foi a nossa formação, de como a mídia fez parte da nossa formação, de qual a herança cultural que a gente tem por conta dos nossos pais, quais são as expectativas atuais da nossa sociedade, o aspecto socioeconômico, como isso impacta. Ele é um livro um pouco tendencioso, não vou dizer que não, então é importante ter um olhar crítico, mas ele é um livro muito bacana, muito legal, que faz com que a gente olhe toda essa situação de uma geração, de uma visão um pouco mais macro, muito menos no micro, então entender aí esses grandes movimentos que embasam. Ele é um livro muito bem escrito, eu gosto muito da edição dele, eu vou tentar mostrar aqui, ele é um livro bonito, uma edição bonita, sabe? Ele tem umas páginas entre capítulos. Ó, o que é um fim de semana. Então eu super recomendo a leitura dele e eu acho que mostra um pouco de qual que é o nosso papel nessa sociedade, né? E o quanto que a sociedade acaba interferindo, impactando a nossa saúde mental. E não só saúde mental, mas o que a gente espera em relação à felicidade, a realizações, o que é sucesso para nós e por que a gente considera que isso é o sucesso para nós. Bom, vamos falar então sobre Surto Psicótico, um livro com um plot twist que explodiu sua cabeça. Bom, vou falar então de Tudo é Rio, da Carla Madeira. Eu pessoalmente acho essa edição, essa capa lindíssima, maravilhosa. Esse aqui é um livro que eu terminei de ler e comecei a ler de novo. Então a gente tem contato com dois personagens principais,
que é a Dalva e o Venâncio. E a gente tem também a Lucy. Eu tô lendo aqui os nomes porque faz tempo já que eu li, tá? Então a gente tem essa história do romance desse casal, que é a Dalva e o Venâncio. É uma relação extremamente ciumenta pela parte do Venâncio. Mas ele traz essa noção inicial de como que esse amor foi se consolidando, como eles se conheceram e os surtos de ciúme que ele vai tendo ao longo disso. Então a gente acaba acompanhando nesse livro essa relação e uma perca muito trágica que eles vivenciam por conta dos ciúmes do Venâncio. Nesse inteirinho todo, a gente acaba conhecendo também a Lucy, que é uma prostituta da cidade. Ela é considerada a mais disputada, bela e etc. Que ela acaba se apaixonando pelo Venâncio. Eu diria que é um triângulo amoroso, mas não é exatamente, porque a gente passa num momento, então, depois desse trauma vivenciado, que a Dalva não necessariamente quer estar com o Venâncio, e o Venâncio, nesse inteirinho, acaba se relacionando com a Lucy. Ele é um livro que tem uma escrita muito direta, muito crua. Você vai ver, então, que ao longo do livro ele não tem uma linearidade dos acontecimentos, então a história vai e vem em vários momentos. Eu vi um podcast da Carla Madeira falando que a forma com que o livro está é a forma com que ela escreveu, então ela realmente não escreveu ele de forma linear, histórica e etc. É um livro que é forte, ele tem vários gatilhos de violência doméstica, de violência contra a mulher, mas eu gosto muito de como essas personagens femininas principalmente foram construídas. Ele tem um desdobramento que eu não esperava, realmente, por isso que eu voltei a ler, terminei ele, comecei de volta, tendo em vista esses novos acontecimentos que eu tive conhecimento durante a leitura, de como eles acabaram impactando a minha percepção inicial de uma pessoa que estava ali tendo contato pela primeira vez com a história. Eu super recomendo, acho que é um livro aí bem bacana, com essas ressalvas de alerta de gatilho. Bom, vamos falar então de Paranoia, um livro que te deu tanto medo que você lembrou dele no meio da noite. Eu não leio livros de terror, thriller, nada. É um gênero que eu ainda quero me aventurar, mas eu fiquei lembrando do que me impactou e do medo que essas coisas aconteçam comigo em algum nível, né? Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, do Marçal Aquino. É um livro super curtinho, tá? Ele conta então um romance entre duas pessoas, a Lavínia e o fotógrafo Calbi, sendo que a Lavínia ela é casada com um pastor, que é o Hernani. Então aqui a gente acaba acompanhando o romance, né, de como essa relação vai acontecendo entre a Lavínia e o Calbi. Ele tem um aspecto muito significativo também sobre a corrida do ouro que aconteceu no Pará. Então ele é um livro brasileiro, né? E o que me marcou nele, né? Ele tem uma questão de romance, tem algumas partes hot também. Mas o que acontece, né? Ele conta também a história da Lavínia e como que ela conheceu e começou a se relacionar com o Hernani, que é então o atual marido dela, né? Acontece várias fofocas também na cidade, algumas suspeitas de que essa traição está acontecendo, sendo o Hernani um homem respeitável na cidade. Ele vem a descobrir, né, essa traição, e a Lavínia tem um final tragiquíssimo aqui nesse livro. Quando eu cheguei na parte do que acontece com ela, chorei muito. É mais um livro assim que ele me lembra quão frágil é a posição da mulher na sociedade, né? De como que, independente do que se queira, do que se almeja para si, em algum nível, o que é feito, o que a gente pode fazer e como a nossa saúde é lidada, é interpretada pelas pessoas, ela ainda está a julgo da sociedade. Então, é um livro muito bonito. Eu ganhei ele de presente do meu marido, por sinal, no Dia da Mulher. É um livro que eu recomendo bastante a leitura. E por sinal, tenho o interesse de ler outros livros desse autor. E a gente avança para o nosso último transtorno, que é o transtorno obsessivo compulsivo, um livro do qual gostou tanto que você poderia lê-lo repetidamente pelo resto da vida.
Curiosamente, é um livro que eu li no ano passado, tá? É um calhamaço, então eu me sinto até mal dizendo que eu conseguiria lê-lo de novo, assim, repetidamente, mas é Ana Karenina, do Tolstói. Quando eu li esse livro, teve uma hora que eu fiquei pensando assim, eu acho que eu já comecei a ler esse livro em algum momento da minha vida, eu não lembrava, porque tem algumas sentenças, algumas coisas que acontecem que eu lembro muito claramente, tá? E é um livro aí que se tornou um dos meus favoritos da vida. Tolstói é um chuchuzinho. Eu gostei muito da fluidez da leitura. Eu gostei muito de como ele é um livro que você devora ele muito rápido. Apesar de que eu tenho uma opinião que pode ser considerada polêmica, que eu não gosto da personagem da Ana Karenina. Eu gosto muito mais do núcleo do Living e da Kitty. Eu gosto muito de como o Tolstói trabalha a natureza, os mujiques e como tá isso todo permeado na relação dos dois. A Ana Karenina eu tive muita dificuldade de me conectar com a personagem em si, com as coisas que acontecem, mas tudo bem. Mesmo assim, por mim, eu gostaria de lê-lo várias e várias vezes. Aqui, se você for ver as marcações que eu tenho, ele tem marcações que são cinzinhas, aí começam umas rosinhas, umas amarelas, umas verdinhas. Essas verdinhas aqui foram todas que eu peguei já na releitura, porque eu li e voltei ele. Eu parei ele ali na página 500, mais ou menos, não terminei a minha segunda releitura, mas um livro que eu espero ler de novo, porque eu tenho a sensação de que ele só vai crescer nessa releitura. Bom, pessoal, é isso. Então, essa foi a tag Transtornos Literários. Espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui embaixo no card com as informações tanto do vídeo da Paloma, da onde eu peguei, né, as referências aqui dessa tag. Também vou colocar o vídeo original da Laura, que ela criou aí, né, toda essa tag, trouxe todos esses transtornos pra gente falar. Muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!